Olá, ouvinte! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. No último episódio, sugeri o romance O Porto das Emoções, de Carina Moraes Curtis. Hoje vou falar sobre uma escritora que eu encontrei pesquisando obras em domínio público na internet, Nísia Floresta. Eu comecei a ler sobre a obra literária dela e descobri que Nísia foi muito mais que escritora. Ela foi uma educadora à frente do seu tempo, fundou o primeiro colégio para meninas, com disciplinas além de bordado e costuras, e foi autora do primeiro texto considerado feminista produzido no Brasil. Nísia Floresta Brasileira Augusta, ou mais usualmente, Nísia Floresta, foi o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto. Ela nasceu em Papari, no Rio Grande do Norte, em 1810 e faleceu nos arredores de Rouen, na França, em 1885. Contribuiu para o avanço da educação feminina no país porque entendia a importância da educação para a valorização social do gênero feminino, questão que sempre foi do interesse de Nísia. Foi escritora, professora e fundadora de colégios para meninas, além de precursora do feminismo no Brasil. E feminismo aqui entendido como uma ação consciente, empreendida na defesa do sexo feminino. Para fazer o roteiro deste episódio, eu me baseei no livro Nísia Floresta, de Constância Lima Duarte, doutora em literatura e professora da UFMG. O livro faz parte da coleção Educadores, lançada pela Fundação Joaquim Nabuco, da editora Maçangana, em 2010. A coleção conta a história de 30 educadores brasileiros e 30 estrangeiros que tenham contribuído significativamente para o avanço da educação, e é uma proposta do MEC, em parceria com instituições de ensino e com a Unesco. O livro Nísia Floresta tem a apresentação do então ministro de Estado da Educação, o professor Fernando Haddad. É aquele que podia ter sido presidente do Brasil. Pensar que a gente podia ter um presidente que prefacia livros sobre uma educadora de meninas que foi precursora das ideias feministas no Brasil. Mas ao invés disso, o povo escolheu para o cargo um militar da opinião de que quando um homem tem uma filha mulher é porque ele deu uma fraquejada. Nísia Floresta viveu em diferentes lugares e isso pode ter ajudado a formar a sua concepção de mundo. Ela nasceu no Rio Grande do Norte, morou em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Depois mudou para a Europa e morou em Portugal, Inglaterra, Alemanha, Grécia, Itália e França. Tudo isso numa época em que a maioria das mulheres passava a vida trancada em casa, principalmente na cozinha, sem nenhum direito. No livro de Constância Duarte, até uma certa parte, Nísia é apresentada como portadora de ideias muito à frente de seu tempo. Parecia que Nísia era a salvadora da emancipação feminina em território brasileiro. A partir da metade, a autora mostra um outro posicionamento de Nísia Floresta, que de certa forma se opõe ao que ela defendeu por anos. Depois de muito publicar sobre a necessidade de mulheres receberem instrução formal e da capacidade feminina em trabalhar, Nísia cede ao patriarcalismo e passa a sugerir que o protagonismo feminino se dá mesmo na maternidade e que meninas devem ser educadas com supervisão materna.
Mas vamos ver mais detalhadamente sobre esses dois momentos dessa escritora e professora que iniciou a pensar o feminismo brasileiro e depois parece que recuou. Nízia escreveu livros defendendo os direitos das mulheres, dos índios e dos escravos. Foi uma das primeiras brasileiras a publicar textos em jornais da grande imprensa nacional e a primeira brasileira a abrir um colégio para moças que ensinava gramática da língua portuguesa, línguas estrangeiras como italiano, francês e inglês, latim, história e geografia do Brasil. Na época, até existiam outros colégios para moças, mas eram administrados por estrangeiras e só ensinavam prendas domésticas, como costura e bordado, que era o que os homens da sociedade patriarcal consideravam útil que as futuras esposas soubessem. Ao ensinar línguas e geografia, e pelo seu próprio exemplo de vida, Nízia Floresta plantou nas alunas o desejo de serem mais do que dona de casa. Não que ser dona de casa tenha algum problema, mas isso deve ser uma escolha e não a única alternativa da vida. Exerceu o magistério em Recife e em Porto Alegre, expressando no exercício dessa profissão a sua opinião de que a mulher é capaz de exercer os mesmos espaços de poder que os homens. Implementou essa proposta filosófica e educacional no Colégio Augusto, que manteve no Rio de Janeiro entre 1838 e 1855. Por volta de 1850, Nízia faz uma pesquisa em documentos oficiais do governo e se depara com os seguintes números. Dos 55 mil estudantes matriculados em escolas públicas no Brasil, menos de 8.500 eram meninas, sendo que muitas províncias não contavam com colégios para mulheres, e as meninas que estudavam eram as que podiam ter preceptoras em casa, quer dizer, professoras particulares. O lema de Nízia, em muitos de seus textos e trabalhos, era que o progresso social de uma nação depende do grau de emancipação feminina e do lugar reservado às mulheres na sociedade. A escola dela trouxe avanços consideráveis para a educação de seu tempo. A imprensa chegou ao Brasil em 1816 e Nízia Floresta chegou à imprensa em 1830, a partir de quando foi presença constante nos jornais de circulação nacional, comentando as questões mais polêmicas da época. Em sua obra literária, Nízia deixa claro o propósito de formar e modificar consciências. Os 15 títulos da autora, publicados em português, francês, inglês e italiano, realizam um diálogo entre si, como se fossem peças complementares de um mesmo plano de ação. Seu primeiro livro de cunho feminista, e que se desdobrou em outros escritos, foi Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Tudo isso é um título só, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, de 1832, que foi uma livre tradução comentada de Vindications of the Rights of Woman, de Mary Wollstonecraft, uma inglesa que viveu no século XVIII e foi filósofa e defensora dos direitos das mulheres. Em Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, Nízia Floresta fala do direito das mulheres à instrução e ao trabalho e exige que as mulheres sejam consideradas inteligentes e merecedoras de respeito pela sociedade. Nesse texto, a autora desmistifica a ideia dominante da superioridade masculina. Nízia Floresta foi uma exceção à massa de mulheres submissas, analfabetas e anônimas. Segundo Constância Duarte, ela foi precursora do feminismo, tanto no Brasil como na América Latina, pois não existem registros de textos anteriores com essas intenções. Em Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, Nízia questiona o porquê de não haver mulheres ocupando cargos de comando, tais como generais, almirantes, ministras de Estado, mulheres nas cátedras, exercendo medicina, magistratura e advocacia, sendo que têm a mesma capacidade que os homens. Outros dilemas de exclusão social também interessaram a escritora.
No poema A Lágrima de um Caeté, ela trata da questão do índio brasileiro. A novidade desse poema é que ele não mostra o índio como um herói que luta, como na maioria de outros textos indianistas, mas traz o ponto de vista do índio vencido e inconformado com a opressão do branco invasor. Em 1853, publica Opúsculo Humanitário, um texto panfletário com a síntese das críticas da autora à educação de seu tempo, suas propostas de mudança e seus principais argumentos na defesa de suas ideias. Nesse texto, Opúsculo Humanitário, Nízia expressa o desejo de uma completa transformação no sistema educacional. Sobre a escravidão, Nízia escreveu em 1855 Páginas de uma Vida Obscura, que foi publicado como folhetim no jornal O Brasil Ilustrado e conta a história de um escravo trazido da África quando criança. Nesse texto, ela defende um tratamento humanitário às pessoas pretas. Provando que a educação feminina era seu tema de maior interesse, publicou Conselhos à Minha Filha, de 1842, Discurso às Educandas do Colégio Augusto, em 1847, e no mesmo ano as novelas Da Cis ou a Jovem Completa e Fanny ou Modelo das Donzelas. Na época era moda esses títulos com ou no meio, né? Em 1856, O Abismo sob as Flores da Civilização. Sendo que nesses últimos, a escritora já aborda a questão do feminino com ênfase ao recato e à dedicação ao lar. E A Mulher, em 1857, em que faz críticas à educação que era destinada ao sexo feminino. Aconteceu que, com o passar dos anos, Nízia se deixa contaminar por ideias moralistas, positivistas e de cunho religioso, infelizmente. Com isso, ela se aproxima de teorias que havia passado anos tentando combater. E aí ela escreve algumas coisas como, abre aspas, o ideal da educação da menina é sob supervisão materna, fecha aspas. Ou que, abre aspas, meninas deviam evitar contato com escravos e estranhos, fecha aspas, e defende que deviam ter disciplina de horários para suas tarefas, o que sugere que as mulheres deveriam aprender desde cedo a serem obedientes. Nessa fase, ela aponta que o objetivo principal da mulher, da vida da mulher, é a maternidade. Nízia havia sofrido fortes represálias quando estava na fase mais radical da defesa do empoderamento feminino e da tomada de lugar da mulher em postos de comando. Intelectuais e empresários atacaram em artigos, publicados em jornais, por exemplo, o fato da professora ter se casado 2 vezes. Talvez cansada desses ataques, ela tenha retrocedido um pouco nas opiniões, uma pena. A autora do livro sobre Nízia que eu citei, Constância Duarte, conclui que o feminismo de Mary Wollstonecraft pode ser considerado radical, mas que a própria Nízia Floresta acabou por se encaixar no bom feminismo, sem ter realmente alterado as relações sociais e tendo conservado as mulheres nos limites ideológicos do privado, da casa paterna. Lembrando que a Mary Wollstonecraft foi a escritora que inspirou o primeiro texto feminista de Nízia. Mas a gente tem que lembrar que ela estava vivendo o século XIX e era praticamente uma voz feminina solitária contra um país inteiro de patriarcalismo consolidado. E vale ressaltar que Nízia Floresta trouxe o assunto da figura feminina à pauta e permitiu assim que outras pensadoras fossem mais ousadas e começassem a reivindicar o seu papel na sociedade. Pode-se dizer que Nízia abriu caminho para uma discussão que antes era impensável. Ela ajudou em uma etapa da história da libertação da mulher brasileira, portanto. Das obras literárias da escritora, destaco a novela Fanny ou o Modelo das Donzelas, publicado pela primeira vez em 1847,
e cuja segunda edição surgiu a partir de um manuscrito encontrado na biblioteca da família de Antônio Augusto Borges de Medeiros, que foi presidente do Rio Grande do Sul durante a República Velha. Esse manuscrito foi doado ao historiador Fernando Osório Filho, que o incluiu no livro Mulheres Farroupilhas, de 1935, junto a um estudo de mulheres que participaram da Revolução Farroupilha, que durou de 1835 a 1845. Fanny é uma novela de cunho didático-moralista dedicada às jovens do Colégio Augusto. Pretendia educar a partir de bons exemplos morais. A história se passa em Porto Alegre durante a Revolução Farroupilha. Nísia Floresta morava na capital gaúcha nesse período. A protagonista é uma adolescente, filha mais velha de um casal engajado na causa dos farrapos, que é como foram chamados os revolucionários. O pai se torna chefe de um grupo e a mãe entusiasta das ideias liberais, apoiando o marido em suas expedições. Apesar do envolvimento da família, Fanny não toma partido na revolução. Ela assume o comando da casa e o cuidado com os irmãos menores. Esse texto é exemplar do quanto Nísia Floresta foi uma figura contraditória. Ao mesmo tempo em que apresenta um tom favorável à revolução e reconhece a bravura das mulheres que se engajaram na luta, como a mãe de Fanny, destaca a protagonista como exemplo da mocinha obediente e recatada que ela queria para as alunas em seus últimos tempos como educadora. No final da narrativa, prevalece o aspecto moralista e a narradora faz reprimendas às mulheres que se envolveram no conflito e que esqueceram das, abre aspas, virtudes pacíficas de seu sexo, fecha aspas. Olha, para mim ficou a dúvida se a neutralidade e a indiferença de Fanny em relação ao que acontece à sua volta poderia ser uma ironia sutil, e se o modelo do título seria uma alfinetada nas mulheres que não se interessam pelas lutas sociais. Porque a protagonista é uma personagem que não se altera ao longo da narrativa, não muda mesmo que todo o seu entorno tenha mudado e vivido uma revolução, mesmo que a família tenha lutado por um ideal. E com isso, Fanny é uma personagem bem desinteressante. Como é que essa água morna podia ser um modelo? Modelo de chatice, né? Só se for. Há que se lembrar que Nísia dependia de manter o colégio com alunas matriculadas. Não que isso justifique seu posicionamento ambíguo em relação à emancipação feminina, mas talvez ela não pudesse ser combativa o tempo todo. A história de Nísia Floresta, os avanços e recuos dessa nordestina lúcida e articulada mostram como é longa e tortuosa a jornada na construção de uma identidade feminina respeitada e tolerada na ocupação de cargos de destaque na sociedade brasileira. Ainda hoje existem tão poucas mulheres na política e em cargos de comando. No episódio de hoje, falei sobre Nísia Floresta, seus principais textos e sua atuação na educação de meninas durante o século XIX. Nísia redigiu o primeiro texto considerado por estudiosos como sendo de intenções feministas, no sentido de argumentar a favor da educação feminina em pé da igualdade com a dos meninos e pela ocupação por mulheres de cargos de destaque no mercado de trabalho. No entanto, Nísia não manteve a argumentação arrojada em defesa das mulheres pela vida toda e acabou se contaminando com algumas ideias positivistas que vigoravam na época
e principalmente recuando em suas opiniões em prol de uma educação religiosa e moralista, que apontava a maternidade como principal vocação feminina e ajudou a confinar brasileiras nas prendas domésticas por mais algum tempo. No livro de Constância Duarte sobre Nísia Floresta estão disponibilizados 3 títulos da educadora nordestina: Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, Opúsculo Humanitário e Cintilações de uma Alma Brasileira. E o PDF do livro está disponível online, só fazer uma busca pelo nome da autora e de Nísia Floresta. Por hoje fico por aqui. Fiquem bem, cuidem-se, usem máscara sempre que precisarem sair. E até o próximo episódio do Literatura Oral.